Pessoal do Instagram, só esperando aqui o YouTube também ficar ao vivo. Ok, tudo certinho. Boa noite para vocês. Eu estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, inclusive porque esse é um assunto que eu gosto demais e eu acho que realmente faz muito sentido. É como mudar qualquer relacionamento para melhor. E é isso que todo mundo está buscando, pelo menos é isso que eu tenho escutado as pessoas pedindo para falar. Muitos problemas nos relacionamentos. Neide, boa noite, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. E hoje é isso, então. Vamos falar sobre o relacionamento e fazer com que esse relacionamento mude para melhor. Quem não quer, não é? Por melhor que esteja, a gente pode ainda melhorar. Eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e sejam todas muito bem-vindas. Olha, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreve, dá um joinha nos vídeos, porque é muito importante. Sabe para quê? Porque quanto mais likes e joinhas tem no nosso vídeo, o YouTube distribui para mais pessoas de forma gratuita, entende? Então, isso ajuda você dando like lá no vídeo, me ajuda a ajudar mais mulheres de forma gratuita, tá certo? Então, conto com você, tá bom? Olha, tem uma coisa que muita gente acha que não e fala que não tem nada a ver, mas hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, certo? É sobre você entender as consequências de coisas que aconteceram na sua infância, que são as suas vivências, são as pessoas que você se relacionou, sabe? Tudo que você sentiu ali, o que você aconteceu, assim, de sofrimento, de alegria, o que você gravou e marcou aqui no seu subconsciente, certo? Isso tudo tem uma interferência, sim, no seu casamento, no seu relacionamento atual. E isso vem vindo, né, tendo uma interferência em todos os relacionamentos que você teve para trás. Por isso, é muito importante você entender um pouco mais sobre isso. E você sabe por que motivo que a infância, então, interfere, né, na nossa vida adulta, na minha, na sua, enfim. Rita, boa noite, tudo bem? Neide, o que será? Não entendi muito bem. Fala para mim de novo aí, me explica melhor. Então, é o seguinte, a gente vive diariamente do momento que a gente nasce, né, enquanto bebê, na infância, na adolescência, a gente vive muitos momentos, a gente é cercada de situações boas, de situações ruins, e isso, toda situação que a gente vive, né, ela gera sentimentos. Esses sentimentos geram as emoções, certo? E essas emoções, que sejam boas, que sejam ruins, elas são armazenadas aqui no nosso subconsciente, certo? E o que que acontece? É como se a gente tivesse um monte de gavetinhas ali dentro do nosso cérebro. E aí, quando a gente sente um sentimento e uma emoção que se assemelha a uma emoção que a gente sentiu lá atrás, na infância, por exemplo, principalmente uma sensação ruim, um momento difícil, um momento traumático que aconteceu lá na infância, na adolescência, e a gente passa por um momento agora na adulta que também nos traz esse mesmo sentimento, esse sentimento ele fica maior, porque ele se junta com aquele sentimento que está arquivado aqui, que foi lá atrás, e aí a gente começa a misturar as coisas. E aí vem o medo, vem uma série de situações, de sensações que às vezes nos impedem de nos relacionar com o nosso parceiro, com o nosso marido, naquele momento, de uma forma que seria a ideal, entende? E o que que isso significa? Falando um pouquinho mais profundamente sobre isso, eu vou comentar com vocês sobre um estudo que foi lá no Instituto Hoffman. Gente, esse estudo, ele fala que a interferência da infância na vida adulta, ela é muito intensa. Então,
é como eu falei, essas coisas ficam ali marcadas, gravadas ali dentro. E os adultos, eles são a extensão, né, de quem eles foram na infância. É o que esse estudo fala, para você entender um pouquinho melhor e mais profundamente. Então, o que eles viveram, né, o que nós vivemos na infância, ele fica ali armazenado e a gente vai se reconstruindo ao longo da vida, certo? Deixa eu ver aqui o que a Neide falou. Enviei a frase incompleta. O meu relacionamento é muito bom, graças a Deus. Maravilha, Neide, parabéns. Eu fico muito feliz por você, porque eu lido com muitas mulheres aqui que têm muitos problemas no relacionamento. Então, sensacional, né? Não é todo mundo que tem um relacionamento bom assim, tranquilo, não. Bom demais, parabéns. Então, a gente vai crescendo, né? A gente vai vivendo aí essas coisas da infância, da adolescência, que nos marcam positivamente quanto negativamente, e elas interferem. Só que a gente vai amadurecendo e a gente vai criando e vivendo outras coisas e aumentando aí as nossas experiências emocionais, certo? E aí, esse estudo fala que a gente continua construindo conexões. A gente começa a construir lá na infância e a gente continua construindo conexões cerebrais, certo? É como se fossem tomadinhas que a gente vai ligar essas tomadas quando a gente sente algum sentimento que relembra de outra coisa, ou que é parecido, ou que é igual, enfim. Então, por isso, existe realmente essa grande influência aí, né? E a gente precisa ficar atento com isso, porque muitas vezes o sentimento hoje na vida adulta, ele poderia ser, vamos dizer assim, analisado e ser refletido de uma forma com que eu consiga não misturar as situações do que eu estou vivendo hoje com o meu marido, por exemplo, com uma coisa que eu vivi lá atrás, talvez uma traição que eu já passei, que eu sofri, né? Ou às vezes outras situações enquanto a gente é criança mesmo. E parece que não, né? Mas a influência é realmente muito grande, né? O que a gente faz é trazer, né, da vida da infância, padrões de pensamento, padrões de comportamento, certo? E isso é que cria os nossos padrões na vida adulta. Então, assim, o que a gente aprendeu, por exemplo, pensa aí agora, quantas vezes a sua mãe ou o seu pai falou coisas para você e ficou repetindo aquilo ali na sua cabeça, e você ainda lembra disso até hoje quando você vai fazer alguma coisa parecida com aquela que você fazia naquela época. Entende? Aí a gente cria essas crenças limitantes, esses padrões que realmente influenciam, né? E a criança, principalmente a criança que ela cresce, né, em um ambiente que é agressivo, o que acontece com essa criança? Para ela, isso torna-se natural. Pode ser que ela não fosse agressiva, mas vamos supor que o pai era agressivo, ou a mãe agressiva, né, ou a babá agressiva, enfim. E aí, essa criança que nasceu e cresceu perto dessas pessoas que são agressivas ou que foram agressivas, agressivas assim, gritavam muito, xingavam, falavam palavrões, essas coisas todas. Isso fica ali arquivado dentro do subconsciente dessa criança, entende? E ela cresce achando que aquilo é natural, que todas as pessoas são assim. Só que não é, porque cada pessoa é criada em um tipo de ambiente. Então, por isso, essa grande interferência. Essa interferência pode ser boa, essa interferência pode ser ruim. O fato é que ela causa muitos impactos na nossa vida adulta. E podem ser bons, mas também eles podem ser ruins, né? Crianças que foram estimuladas a tolerar, né, a ter tolerância, por exemplo. Eu acho que eu fui uma dessas crianças. A minha mãe era uma pessoa muito boa, do coração muito bom, e ela sempre achava que a gente tinha que estar respeitando as pessoas, que a gente tinha que enxergar o lado do outro, né? E eu tenho isso. E eu já sofri muito, porque
Às vezes eu nem conseguia expor o meu sentimento, porque eu ficava pensando no sentimento do outro, em sempre tentar agradar o outro, né? Mas isso não é culpa dela, isso foi eu que entendi assim. Então, assim, ela fez o que ela pôde da melhor forma, e fez muito bem feito, graças a Deus, né? Então, quando você tem uma vivência de aprender a tolerar os outros, a tentar entender a visão dos outros, tentar entender, por exemplo, quando o outro está num problema, e você cresceu aprendendo isso, você vai ser uma pessoa mais tolerante na sua vida adulta. Você vai ter mais facilidade de lidar com as diferenças no seu relacionamento, né? E por quê? Porque isso se torna natural para você. E isso você não vai ter que praticar nenhum esforço para você lidar com as diferenças aí entre você e o seu companheiro ou o seu marido, entende? Essas experiências traumáticas que a gente vive, elas deixam marcas muito profundas. E esse é o grande problema, sabe? Porque elas vão trazer impactos emocionais muito marcantes na nossa vida adulta, porque isso fica arquivado. E às vezes você até não lembra assim claramente, mas isso fica ali arquivado, sabe? E aí esses impactos, eles vão gerar comportamentos na sua vida adulta, que seja com seus filhos, que seja com seu marido, vai depender do que você viveu lá, se foi com relacionamentos ou não. Gente, desculpa, alguém tentando me ligar aqui, aquelas coisas de vender alguma coisa pra gente, sabe? E eu esqueci de deixar, mas agora eu vou continuar assim mesmo, mas vamos lá, né? Então, como que isso afeta o seu comportamento, né? Vai gerar comportamentos, podem ser, por exemplo, de proteção, pode ser de medo, pode ser de repulsa, porque, por exemplo, se você teve um namorado ou, sei lá, um outro casamento, alguém que te traiu, e aí você automaticamente, é claro que ninguém fica alheio a uma traição, ninguém não liga para uma traição, todo mundo liga, né? Então, se você sofreu com uma traição, você vai criar no seu subconsciente essa espécie de ou proteção, ou medo, ou repulsa. E quando você estiver num relacionamento novo, que você sente dúvida, insegurança em relação ao seu relacionamento atual, você pode criar alguma dessas coisas e outras. Pode ser que você não queira se relacionar mais com essa pessoa para se proteger, para não passar pelo mesmo que você já passou em algum momento da sua vida. Pode ser que isso crie medo e você não consiga se apaixonar novamente. Então, são várias coisas que acontecem aí em relação às vivências suas do seu passado, sabe? É, essas vivências, elas mexem muito com as nossas emoções. E aí, você teve na sua infância atitudes em relação a isso que você viveu lá, né? E isso gerou um aprendizado para você. E aí, o que vai acontecer? O que você entendeu daquela situação de sofrimento, de trauma lá atrás, que pode ser pais que batiam muito, né? Pais abusivos na educação, babá também, que às vezes criticava, enfim, fazia coisas que te destruíam emocionalmente da sua autoestima, certo? Quando você vive isso lá na infância, isso não é regra, gente. Pode ser que tenha uma situação diferente, mas isso é um estudo, certo? Que comprova que essa situação e o que você aprendeu, né, em relação a isso, o que você sentiu, o que você carrega dentro de você, vai tender a repetir e continuar sendo da mesma forma na sua vida adulta. Então, é importante a gente pensar, por exemplo, na questão de relacionamentos, né? Se você sofreu alguma traição, pode ser que às vezes você está com dificuldades de ter um novo relacionamento bom ou de ficar bem com seu marido, porque você vive achando que ele vai te trair, tá? Então, é importante demais você dar uma atençãozinha para o seu passado, porque a gente pode ressignificar isso e eu vou falar sobre isso daqui a pouco, né? O que esse estudo fala é que é o seguinte: um adulto que é violento, na maioria dos casos,
ele sofreu agressividade enquanto era criança e ele criou, por isso, padrões violentos. Por quê? Você lembra que eu acabei de te falar que talvez o que você vive, você, enquanto criança, mesmo que você não ache bom, aquilo se torna o certo, o comum para você? Então, por isso, a gente tem que pensar, nesse caso aqui, do seu relacionamento com seu marido, por exemplo. Se ele sofreu alguma dessas coisas e trouxe traumas, né, como você pode ter trazido também, pode ser que ele tenha reações e atitudes que estão ligadas lá com isso que aconteceu com ele na infância. Então, é muita coisa que está ligada ao nosso casamento, ao nosso relacionamento, e às vezes a gente não tem por onde saber, sabe? E o que acontece é que o ideal seria que remoer as coisas do passado não vai adiantar nada. Então, que a gente não ficasse remoendo essas coisas ruins do passado e tentasse seguir a vida. Mas quando não dá, a gente precisa de ajuda de um profissional, certo? Porque isso vai, com toda certeza, prejudicar no seu casamento, no seu relacionamento aí. Né? Agora, se você é uma pessoa bem resolvida, que sofreu coisas para trás, mas que isso não foi trauma para você, porque acontece muito. Quantas pessoas a gente vê aí na televisão, né, que viveram aí em orfanatos, que foram abandonados pelos pais, pela mãe, enfim, e que se tornaram pessoas maravilhosas e não tem um julgamento disso e vivem bem, conseguem seguir a vida, ter relacionamento, formar. Não tem muito tempo eu vi de um médico, né, que ele estava voltando no orfanato onde ele viveu enquanto criança, e é uma pessoa que se deu bem, que não trouxe traumas, né? Então, por isso que o estudo fala, depende do como a criança interpreta aquela situação, qual foi o grau de sofrimento que ela teve para poder interferir. Né? O fato é que interfere sim as nossas vivências do passado no nosso relacionamento, tá? No nosso casamento, certo? E quando você tem consciência, quando você leva o seu olhar, né, para essas situações, sabe, de vida, né, infantil, sobre esses momentos que você passou, sabe? Por exemplo, né? Se foi falta de carinho, se foi maus tratos, se foi, por exemplo, o caso de falta de elogios, uma criança que ninguém elogia, que as pessoas só criticam, que as pessoas não reconhecem essa criança, sabe? Abuso de autoridade, eu já tinha falado para vocês agora há pouco, né? Que pode ser dos pais, mas que também pode ser dos cuidadores, da babá, por exemplo, tios, avós, enfim. Críticas em excesso. Tem pessoas que não suportam crítica, certo? E aí o que você tem que pensar é o seguinte: como é que você lida com crítica, por exemplo? Porque todas essas coisas aqui, muitas outras que eu já te falei, elas podem te trazer traumas e você pode criar essa repulsa e depois na sua vida adulta você não aceita isso de forma nenhuma, entende? Por isso que a gente tem que saber o que é que a gente guarda dentro aqui do nosso coração, qual é a mágoa, o que aconteceu no seu passado que te destruiu por um momento, entende? Porque é possível você fazer uma reavaliação sobre esses sentimentos, esses traumas, e fazer uma ressignificação desses sentimentos. Porque você não precisa ficar o resto da sua vida sofrendo com esses problemas que foram problemas passados, né? E muitas vezes a gente não sabe como lidar, a gente nem sabe que tem isso, e a gente muito menos sabe que é possível fazer essa ressignificação e você conseguir seguir a vida evitando danos aí, principalmente no seu casamento, que é o que a gente está falando aqui hoje, certo? Eu vou te contar um pouquinho da minha história em relação à minha infância, como isso, para você entender como isso afeta. Pode ser que você também tenha vivido um pouco disso, né? Mas a minha mãe era uma pessoa magnífica, era uma pessoa amorosa, amável, sabe? Para ela não era tão fácil ser muito carinhosa, mas porque teve as passagens de vida dela lá, que não vem ao caso aqui agora.
E o meu pai já era um homem mais seco, mais duro, mais preocupado com tudo, sabe? Mais exigente, assim. Minha mãe era exigente também, mas ela era muito dócil, né? Muito doce. E aí, a minha mãe, ela cuidava da administração da casa, né? De nós, filhas, e ela também era professora, foi diretora de escola, ela trabalhava em momentos 2 turnos, em outros momentos 3 turnos, né? E a gente sempre teve alguém que ficava com a gente em casa, mas era tudo ok, ela era sensacional também. E eu, por volta ali dos meus 8 anos de idade, eu comecei a ficar antenada, sabe? Nas coisas que acontecia com ela. Eu comecei a achar que o meu pai era muito ríspido na maneira de falar. Era o jeito dele, né? Pelas vivências dele também, que eu entendo isso hoje. Eu não estou aqui para criticá-los de jeito nenhum, porque só tenho que agradecer de verdade, assim, tudo que eles me deram, além da vida e além de tudo que eu sou hoje, foi por eles, né? É por eles. E, e aí eu ficava vigiando ela, porque eu nunca gostei de ver ninguém chorando, sabe? E aí eu ficava ali de olho. E eu ouvia eles conversando e vendo meu pai falar um pouquinho mais alto, mais nervoso, e eu ficava atrás dela, eu ia atrás onde ela ia, eu ficava vigiando ela o tempo inteiro. E eu descobri que ela ia, eu tinha 8 anos, eu descobri que ela ia para o banheiro chorar escondido. Olha só para você ver, né? Quanta coisa as mães fazem, às vezes, para nos poupar de certas coisas, mas na verdade, ela não me poupava, porque eu ficava ainda mais preocupada. Eu queria poder ajudar de alguma forma, né? Mas aí tá, eu ficava ali, eu via que ela estava chorando, né? E depois, em outro momento, eu falava com ela: por que você não separa dele? Você não é obrigada a aguentar ele, não. Mas assim, ele não estava fazendo nada de tão absurdo. Só que para mim era muito absurdo ele falar alto com ela, sabe? E aí, o que aconteceu comigo? Você já ouviu falar naquele negócio que muitas vezes a gente repete a vida dos nossos pais, da nossa mãe, enfim. Casei com um marido parecido com o meu pai, nervoso, ríspido, certo? Só que não exatamente igual, claro, né? Com suas diferenças. E eu chorava muito, gente, eu chorava muito. Eu ficava assim, gente, ele vai mudar. Eu achava que ele ia mudar, sabe? Sinceramente, eu achava que eu conseguia mudar ele, né? E aí eu vi que não era possível fazer isso. E eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Porque eu não queria me separar, sabe? E aí eu descobri o porquê do nervosismo dele. E eu descobri principalmente o porquê do medo que eu tinha do nervosismo dele. Porque eu falava, gente, separar para mim não é opção. Então, eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui aprender para entender que eu falava, gente, por que, meu Deus, que eu tenho tanta agonia quando ele grita, quando ele fica nervoso, meu coração disparava, eu ficava descontrolada, sabe? E então, assim, eu falei, gente, eu estou exagerando na minha reação diante do nervosismo dele, né? E às vezes nem era comigo, né? Muitas vezes nem era comigo. Então, eu fui atrás. E aí eu descobri, né? Eu descobri que eu estava simplesmente revendo aqueles momentos lá dos meus pais, estava trazendo aquilo para minha vida, né? E eu descobri também que, na verdade, esse nervosismo dele não era nada com ninguém, era porque ele não sabia lidar com o desconhecido. Então, toda vez que acontecia um problema no trabalho, em casa, com os filhos, ele descontrolava, ficava nervoso. Por quê? Porque não sabia o que fazer. E, gente, eu entendi, então, porque eu achava que era culpa minha antes. Aí, quando eu estudei, eu aprendi essas coisas, eu vi que não era culpa minha o nervosismo dele. E que estava tudo bem ele ficar nervoso. Ele é que tinha que resolver se ele queria tratar esse problema dele ou não, né? E depois para frente ele até tratou sobre isso e melhorou demais. Então aí melhorou muito o nosso relacionamento também, depois de eu descobrir o que eu tinha que fazer
para aquilo não virar uma briga, né? E às vezes pode acontecer de você estar cansada já de tanto lutar, né? Homens são às vezes mais frios e mais secos, isso não é regra, mas muitos são, porque eu escuto muito isso das minhas alunas da escola do relacionamento, né? E então, mesmo cansada de tentar, mesmo se você estiver com medo de perder ele, porque você não está conseguindo mais suportar, né? Tô falando, gente, de relacionamento abusivo, de maus tratos, tá bom? E tô falando só de uma pessoa mais nervosa, mais descontrolada emocionalmente, a um ponto que, né, não chega à agressividade, certo? Não desiste, tá? Mesmo se você acha que você não consegue resolver, quando você começa a trabalhar o seu eu, as coisas começam a mudar dentro de você. A sua visão muda em relação ao outro. Então, é importante demais você pensar nisso, que você não muda ele, mas você pode mudar você. Porque às vezes a gente acha que o problema está no outro, como eu achei, mas o problema estava em mim. Porque o problema era meu, eu que me sentia mal com aquilo. Agora, se ele se sente mal com aquilo, aí ele é que tem que tratar. E não sou eu que vou conseguir mudar ele, tá certo? Bom, deixa eu ver aqui quem chegou, que eu hoje não falei oi com quase ninguém, né? Irene, Lúcia Queiroz, obrigada pela presença. Celeida, sejam bem-vindas todas. Paula, sejam todas bem-vindas. É muito bom ter vocês aqui, tá bom? E agora é o seguinte: nada acontece assim num passe de mágica, né? Mas o que eu tenho para te falar é o seguinte: se você ficar esperando ele mudar, você vai estar perdendo tempo, porque ele não vai mudar. Ele só vai mudar quando ele entender que ele precisa e que ele quer mudar, né? Então, não dá para ficar parada esperando aí, tá certo? E agora eu vou te falar um pouco das coisas que eu acho que são importantes para você saber e que pode te ajudar aí a começar a fazer alguma mudança em você mesma e isso vai afetar no seu relacionamento, no seu casamento, tá? Então, assim, como mudar? Cientificamente falando, dá para mudar. Aí, o que tem que acontecer? Você tem que mudar você primeiro, né? Você tem que descobrir as suas crenças limitantes, que são aquelas crenças que você adquiriu lá na sua infância, que eu falei aqui hoje mais cedo, né? Que são coisas que você não pode fazer, que a sua mãe não queria, não deixava, ou que você via alguém fazendo, ou se te maltrataram e você acha que isso você tem que continuar maltratando as pessoas, ou o contrário, né? Você não sofreu maus tratos e grosserias, enfim, mas agora o seu marido é assim, e aí como que você vai lidar com isso? Entende? É entender aí quais são as suas crenças para você dar um novo significado para elas agora na vida adulta, certo? Para começar, é isso, né? E aí eu vou te dar um exemplo aqui, ó, né? Vamos lá. Suponhamos que ele não te dá carinho. E aí, essa é a sua sensação. E eu falo sempre uma coisa que é muito importante, que é assim, as pessoas têm mania de falar assim, o meu marido fez eu ficar triste. Na verdade, o sentimento é você que sente, a emoção é você que tem. Ele pode fazer alguma coisa com você e você ficar triste ou não, entende? Às vezes a gente se coloca de vítima em várias situações. Isso é muito comum, tenho visto muito isso. Então, a gente precisa tomar conta da nossa vida, do nosso sentimento, porque assim, sentir você sente querendo ou não. Agora, dar atenção e se colocar de vítima, você escolhe se você fica de vítima ou se você segue a vida e conversa com ele depois, não dá atenção para isso, porque isso não faz sentido, né? Então, com relação a isso que eu te falei aqui, dele, de você achar que ele não te dá carinho, tá muito ligado com o que eu falo sempre, que é sobre as linguagens do amor, né? E às vezes você queria que ele te desse um carinho, uma atenção, de um jeito que ele não está te dando. Por que que ele não te dá? Porque ele não sabe exatamente o que você quer, entende? E aí, gente, é assim, você precisa ensinar, você precisa aprender,
primeiro. E você precisa entender qual que é a real situação. Ele realmente não te dá carinho? Sempre? Nunca? Por que que você sente isso? Isso é verdadeiro? O que que ele faz? Talvez o que ele está fazendo, ele está achando que ele está sendo carinhoso com você, mas você não está recebendo isso como carinho. Entende como é muito mais complicado e mais profundo um relacionamento do que simplesmente olhar assim por fora de quatro paredes? Então, repensa isso. Todas as vezes que você achar que ele não está te dando carinho, pensa nas coisas que ele faz para você, que às vezes ele está achando que aquilo é o carinho que ele está te dando. E você não está recebendo porque você não está entendendo. Às vezes aquele é o jeito que ele recebeu o carinho e ele está te dando o carinho do mesmo jeito. Mas para você isso não é carinho, sabe? Então comece a observar isso. E na internet, no Google, tem aí uns testes de linguagem do amor que são gratuitos. Vai lá, faz esse teste, se você conseguir fazer com você e com ele, para vocês saberem qual que é a linguagem do amor de cada um de vocês, tá? Porque pode ser que o que ele está fazendo por você é carinho e você não está entendendo. E pode ser a mesma coisa, o contrário, que você está dando carinho de um jeito e ele não está entendendo isso como carinho. E isso destrói relacionamentos. Por quê? Porque ficam os dois ou um achando que o outro não ama, que o outro não gosta, que o outro não dá carinho, que o outro não faz nada por ele. Entende? Esse é um item muito importante, certo? O outro item é sobre os maus tratos na infância. Se você sofreu maus tratos na infância, ou se ele sofreu, vou dar um exemplo de se ele tiver sofrido maus tratos na infância. Ele vai achar que, tipo, só de você falar alguma coisa mais alta, você já está maltratando ele. E vice-versa. Se ele sofreu, tudo que ele faz, você já acha que é maltrato, que ele está sendo grosseiro, que ele está sendo isso e aquilo, certo? Então, começa a repensar os gestos dele também. Porque, às vezes, você nem sabe o que ele passou na infância, entende? E aí seria importante você ter a iniciativa de talvez, sabe, começar a sentar para conversar com ele. Deixa eu ver aqui, ó, tem alguém falando alguma coisa. Vamos lá. Mara, ele não deixa mais eu chegar perto do celular. Diz que quer ter a privacidade, mas isso não consigo aceitar, porque já passei anos tendo acesso, entende? E depois de eu ter sufocado ele em relação a insegurança. Ah, entendi. Olha, Mara, é complicada essa situação, mas olha só. Eu entendo que você fique desconfiada, isso é uma coisa que acontece demais mesmo nos relacionamentos, tá? Entendo perfeitamente. E agora eu quero que você pense numa coisa. Essa questão do medo, da insegurança, né? Olha só para você. Você relata para mim que você sufocou ele em relação, né, à insegurança. Na verdade, por trás desse celular, dele não deixar você ver o celular, tem a sua insegurança. Então, o que você precisa é cuidar de você. Por que que você está insegura? Qual o sentimento você tem em relação a si mesma? Você se gosta? Você se acha bonita? Você se acha suficiente para ele? Ou você tem pensado em outras mulheres bonitas, outras mulheres são isso, são aquilo que você não é? Como que tem sido o seu pensamento? Deixa eu ver aqui. Não tenho dúvida dos sentimentos dele, sabe? Certo. Ok. Então, aí a minha pergunta para você é o seguinte: por que que mesmo tendo certeza que ele te ama, você ainda duvida dele? Será que você realmente está confiando em si mesmo? Pensa nisso. Você tem tirado o tempo para se cuidar, para se arrumar do jeito que você gosta, para sair às vezes sem ele. Não estou dizendo para você ir para um barzinho de noite sozinha sem ele, não.
Mas para, por exemplo, ir ali tomar um sorvete sem ele, sair na casa das suas amigas, fazer um encontro com as amigas. Você tem feito isso? Porque às vezes a gente começa a não ter vida própria, sabe? E quando a gente não tem vida própria e a gente fica muito dependente dele, muito dependente da atenção, do carinho, de tudo, é dependência emocional que chama isso, entende? E aí isso é muito ruim para a mulher ou para o homem também quando ele está nessa situação. Aí o meu conselho é que você comece a fazer coisas para si mesma. Comece a se sentir bonita durante todo o seu dia. Você não precisa estar no salto em casa, mas tem uma coisa que é muito importante, que eu falo sempre, falo muito com as minhas alunas. Deixa eu ver aqui. Eu sei que tenho essa dependência mesmo. Ah, sim. Então, vamos tratar essa dependência, né? Tem que tratar essa dependência, porque olha só, quando você estiver segura de si mesma, você não vai ter medo, certo? Você não vai ter medo porque você sabe, você se acha. Você é confiante o suficiente em si mesma para ter certeza de que ele não precisa de outra mulher. Porque quando a gente desconfia, e olha, eu já passei muito por isso, eu sei muito bem o que você sente. Eu hoje já dominei isso, porque eu estudei muito, muito mesmo. Então, eu já cheguei a falar com ele um dia: olha, se eu precisar ficar te vigiando, eu prefiro estar sem você. Mas isso depois de muita luta, de muito estudo, de muito aprendizado, né? Então, o que eu te sugiro. Espera aqui. Ah, tá. O que eu sugiro para você é justamente que você pense: ó, que tipo de calcinha que você está usando? Que tipo de roupa que você está usando? Essas roupas são atraentes? Eu falo muito, calcinha furada, velha, rasgada, relaxada. Não usa isso porque isso faz mal para você, não é só para ele não, faz mal para você também, sabe? Deixa eu ver aqui. O mais estranho é que antes eu controlava tudo e hoje ele cansou e eu super entendo. Sim, quero chegar nesse nível. Você vai chegar, pode ter certeza que você vai chegar nesse nível. Mas aí você precisa cuidar de você agora nesse momento, certo? Então, você tem que começar a fazer o seguinte: uma lista das qualidades dele e das suas, certo? Quais as qualidades que ele tem para você estar nesse relacionamento? O que tem de bom nesse relacionamento para você estar nele? E o que tem de ruim agora? Você consegue lidar com essa parte ruim? Escreve isso para você. Aí você escreve hoje, amanhã você vai lá e muda, amanhã você analisa mais um pouquinho. Aí você vai, por exemplo, você coloca lá, né, o medo da traição, por exemplo. Não sei se é exatamente isso, mas eu estou colocando palavras aqui, certo? O que tem de ruim? O medo da traição, por exemplo, né? E aí você escreve, consigo lidar com isso? Como? Aí você pode colocar hoje, não estou conseguindo lidar com isso. Então você tem que colocar o que eu vou fazer. O que eu vou fazer para eu melhorar essa situação? Porque, na verdade, sabe, Mara, o homem, ele fica cansado, ele fica desgastado, como você fica quando você está com ciúme, ele também fica muito desgastado e meio de saco cheio mesmo, é como você já colocou aí, sabe? Que ele cansou, né? Ele meio que cansa mesmo de tá te demonstrando amor, tá fazendo as coisas para você, tá bem com você e você tá desconfiando dele. Porque imagina se isso fosse com você, sabe? Se você é honesta, se você é sincera, se você faz tudo para ele, entende? E ele desconfia de você, dá raiva, né? E você tem que cuidar disso, porque isso é uma coisa que pode até atrapalhar o seu relacionamento, se já não está atrapalhando, né? Então, cuida de você, arruma seu cabelo do jeito que você acha que fica bom, sabe? Passa um batom. Eu adoro batom vermelho, mas não é todo mundo que gosta, né? Então eu sou suspeita para falar. Mas passa um batom da cor que você gosta, certo? Se arrume para você mesma durante todo o seu dia. Porque todas as vezes que você se olhar no espelho, você vai falar: não, eu não preciso pensar isso, porque olha para mim.
eu sou boa o suficiente para ele. Então, por que eu estou com esses pensamentos? Né? E se tiver difícil de fazer isso sozinha, aí sim, aí eu te aconselho a pedir ajuda, né? De um profissional, certo? A gente trabalha muito isso na escola do relacionamento, porque a gente trabalha a parte do autodesenvolvimento da mulher, a gente trabalha a autoestima, a gente entrar dentro do relacionamento, sabe? As maneiras, as ferramentas, as técnicas, para poder ter um relacionamento saudável, que é o que a gente chama de relacionamento funcional, onde os dois estão felizes ali dentro daquele relacionamento. Agora, um ciúme pequeno é normal. Às vezes pode ser até saudável, mas até o ponto, né, que ele fica excessivo, que já traz sofrimento, aí não, aí ele tem que ser vigiado, ele tem que ser tratado, tá certo? Então, cuida de você, tá? Cuida de você para poder dar tudo certo aí com vocês, tá bom? Olha, o próximo item aqui, né? Por exemplo, se o seu marido, o seu companheiro, sofreu maus tratos, apanhou muito, muita grosseria, muito grito de pai ou de mãe enquanto criança, né? Acontece que ele vai repetir isso na vida adulta dele. Então, você precisa saber como foi a vida dele de infância, você precisa conhecer melhor a família dele, para você saber entender o porquê ele está fazendo determinadas coisas, ter determinadas atitudes, não para você querer mudar ele, mas sim para você entender que aquilo está acontecendo não é por sua causa, que aquilo tem coisas do passado que ficaram aqui arquivadas no subconsciente, entende? Então, às vezes, se ele for grosseiro com você de alguma forma, você vai falar, não, isso ele está fazendo porque para ele isso é normal, para mim não é, mas tá tudo certo, então não precisa de você sofrer com isso, né? Entender a situação e começar a ter um novo olhar para a situação, para poder dar uma melhorada nesse relacionamento, tá? Deixa só um minutinho de beber uma aguinha aqui. Desculpa, gente. Então é o seguinte, uma outra coisa que acontece é, por exemplo, tem pessoas que sempre elogiam, né? Eu não sei se você é uma dessas. E tem pessoas que não têm o hábito de elogiar. É a mesma coisa, gente. É porque elas não aprenderam, elas não foram elogiadas. E aí, elas não têm de onde tirar esse conhecimento, sabe? Essa vivência. E aí, elas não fazem. Então, por exemplo, se você não percebe que ele te elogia, começa a mudar o seu olhar para os gestos dele. Porque ele deve ter uma maneira de expressar que ele está achando bom, que ele está te achando bonita, que ele está achando bom o que você fez. E você que não está entendendo, certo? E se você não consegue perceber isso de verdade, mesmo tentando descobrir, faz o seguinte, mostra para ele, conta para ele. Só que aí você faz assim, ó, ao invés de você cobrar dele, você vai ensinar para ele. De que maneira? Com empatia. É falando assim, não sei como que você chama ele, né? Mas muitas chamam de amor. Não é o jeito que eu chamo o meu, não, mas vou usar esse termo. Amor, eu gosto tanto quando você me abraça. Eu adoro. Tem tanto tempo que você não me traz um bombom do seu trabalho para mim. Entende? Coisas nesse sentido assim. Aí você coloca do jeito que cabe aí dentro do seu relacionamento, sabe? Diferente, muito diferente de você fazer assim. Ah, mas você também não traz nada para mim, você não liga para mim, você não me beija, você não me abraça. Mas isso aí só piora a situação. Porque ele fica com raiva e aí vira briga, tá? Então, se ele não tá fazendo alguma coisa que você quer, peça para ele gentilmente. Elogie ele quando ele fez. Mostra que você gostou, entendeu? E faça também, tá? Isso vai fazer diferença. Deixa eu ver aqui. Meu esposo vive me elogiando e eu não consigo fazer o mesmo. Ah, pois é. Então você tem que desenvolver isso aí, viu, Mara? Porque do mesmo jeito que você gosta do elogio dele, que é importante para você, também é importante para ele, tá? Homens, às vezes alguns
Não todos, porque cada um tem o seu jeito. Alguns são tímidos quando recebem elogios. Alguns ficam sem jeito, mas eles gostam, tá? Mesmo sem jeito, eles gostam. Às vezes eles não falam nada, mas gostam, entende? Por quê? Porque às vezes eles não foram acostumados com isso, entende? E aí, quando você faz, tipo, dá um choque ali, mas ele sente uma sensação boa. O que você leva para ele quando você elogia ele é o mesmo sentimento que você tem quando ele te elogia. Então, dê para ele a mesma energia boa que ele te dá te elogiando. Porque isso muda tudo. Muda o relacionamento, tá? Quando você elogiar ele, ele vai ficar mais junto de você, vocês vão ter possibilidades maiores de ter um relacionamento mais amoroso, mais confiante, mais seguro, né? Mas cuida de você, primeiro de você, tá bom? Para não desandar aí, tá certo? Dê atenção para os pequenos detalhes, tá? E sempre lembra, tudo tem um porquê, nada é por acaso, certo? Muitas vezes, muitas coisas, muitas críticas, né? Que às vezes você pode ter recebido na sua infância, pode estar afetando a sua vida hoje, tá? Às vezes, tem pessoas que não suportam uma crítica, né? Se o marido, ou sei lá, qualquer pessoa fizer uma crítica, a pessoa já vira uma caninana, né? Não aceita e grita e briga e sapateia. Então, às vezes, se você é uma dessas pessoas, né? Se você apela, você pensa, porque brigar por isso não vai ajudar em nada, tá? E outra coisa, às vezes a pessoa que faz a crítica, ela quer ajudar. Então, se for ele, principalmente, né? Pensa, sabe, respira fundo e fala, você acha? Vou pensar sobre isso, ao invés de já ir brigando direto, tá? Porque às vezes não precisa brigar, tá certo? Pensa aí, se realmente precisa brigar ou não quando você recebe uma crítica, tá certo? E aí eu quero que você, a partir de agora, eu quero que você comece a fazer o seguinte: faça diferente. Comece a agir diferente. Percebe, dá atenção para o seu sentimento. Tenta ver se esse sentimento que você sente ruim te remete a alguma coisa, se você já sentiu isso no seu passado, em algum momento, certo? Quando foi que você sentiu isso? Como foi? Qual foi aquela situação? Pensa na situação atual e faz uma relação, que você vai entender que esse sentimento que você sentiu lá atrás não é o mesmo de agora, não são as mesmas pessoas. Então, será que vale a pena brigar por algumas coisas que acontecem hoje, mas que você está pensando e tendo sentimentos que foram lá do passado, que estão aumentando o seu sentimento de hoje? Será que vale a pena sofrer por determinadas coisas hoje? Eu acho que o ideal é você ter essa consciência dos sentimentos de verdade, sabe? E começar a construir uma vida nova, ressignificando as coisas que aconteceram aí na sua história para trás. Porque você precisa deixar de ser vítima. Às vezes, muitas vezes eu já fui vítima e eu aprendi a parar de ser vítima, né? Eu aprendi a, sabe, estufar o peito e falar, opa, peraí, não, isso aí eu não aceito. Isso aí eu não concordo. Eu respeito seu pensamento, mas eu não concordo, mas está tudo bem. Só que eu não vou fazer desse jeito, né? Porque às vezes a gente tem que pôr no colo. E às vezes a gente tem que falar, opa, peraí, aqui é meu limite. Até aqui tá tudo certo, mas daqui para frente, não, aí já me ofendeu, já passou dos meus limites. Então não é assim que funciona. A gente pode conversar sobre isso, mas eu não tenho que concordar com tudo que o outro quer e nem ele tem que concordar com tudo que eu quero, né? É importante a gente ter isso em mente, certo? Então, quando você aceita tudo, você começa a se colocar de vítima. E não pode ser assim, porque senão vai destruir você e seu relacionamento, né? Você ficar fazendo tudo só do jeito que ele quer, não vai resolver nada na sua vida. Vai piorar, porque você vai adoecer. Tem que ser bom para os dois lados. Eu falo que um casamento, ele é uma sociedade.
E uma sociedade só é boa quando é boa para os dois lados. Então, fazer só bom para um lado não vai dar certo, não. Vai desfazer essa sociedade aí, tá certo? Então, procura ressignificar aí essas coisas que ficaram marcadas em você, procura descobrir, para pensar, e anota aquilo que eu falei para vocês anotarem aí, né? E fazendo isso, você vai começar a ter uma nova visão, você vai começar a construir uma nova história de vida, uma nova história de relacionamento, um casamento muito mais prazeroso, como eu consegui. Porque eu, gente, eu vou te contar, eu sofri muito, 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 muito. Porque eu sofri traição, eu sofri abuso na minha adolescência, de namorados para trás, namorado para trás. E assim, foi muito difícil conseguir vencer. E eu trouxe isso para o meu casamento, né? E até que eu consegui ter essa consciência do que eu estava fazendo. Eu estava destruindo o meu casamento. E não era aquilo que eu queria. Então, eu fui buscar, eu fui estudar, eu fui fazer curso, eu fui aprender para salvar o meu casamento, né? E hoje estamos casados já há 28 anos e mais 8 anos entre namoro e noivado. Então, são 36 anos juntos, sabe? E eu não vou dizer para vocês que eu não tenho problemas, que a minha vida é um mar de rosas. Não, a gente continua tendo problemas, mas a gente sabe lidar com os problemas de uma maneira mais adulta, uma maneira mais madura, certo? E é assim, e você também vai conseguir, tá certo? Então, eu te vejo na terça-feira, e na terça a gente vai falar sobre. Ah, olha só que importante esse tema. Na terça a gente vai falar. Eu vou te ensinar como superar suas relações destrutivas, tá? Então, é um tema muito importante, é uma coisa que a gente trabalha muito na mentoria, na escola do relacionamento, tá? E eu te vejo, então, na terça-feira, às 19 horas. Eu queria pedir uma coisa para vocês. Se você acha difícil esse horário, 19 horas, que é toda terça e quinta, 19 horas, manda no direct para mim, qual horário que é melhor para você? Se é melhor antes ou se é melhor depois? Se der certo para mim, eu vou trocar o horário da live, tá bom? Porque eu tenho outros compromissos também, né? Mas agradeço muito por estar aqui. Não sei se a Mara ainda está aqui, mas agradeço muito, Mara, por você ter se colocado aqui, tá bom? E outra coisa, gente, a gente está aqui com os meus sócios, com a minha equipe, para a gente fazer um dia de live e um outro dia de mentoria gratuita por aqui, certo? Eu vou colocar a divulgação, mas aí vai ser o seguinte, vai ser uma mentoria gratuita ao vivo. Vão ter algumas regras, mas eu vou colocar aqui, e aí eu vou poder atender, igual hoje eu dei umas opiniões aqui, né, umas sugestões para a Mara. No caso, eu vou ter alguém comigo, ao vivo, online, ajudando a resolver algum problema, certo? Então, se prepara, fica atenta, porque você pode ser a que vai ser selecionada para ter essa mentoria. A gente provavelmente vai começar a cada 15 dias e essa mentoria vai ser na quinta-feira. Então, vocês já colocam no direct aí o horário que é melhor para vocês, tá bom? Para a gente poder fazer isso dar certo, né? O meu objetivo é ajudar milhares de mulheres a mudar o seu casamento, a mudar o seu relacionamento, a mudar a sua vida para muito melhor, porque é isso que eu consegui com os estudos que eu fiz aí, com as experiências que eu fui aplicando, tudo que eu fui aprendendo no meu relacionamento, e olha, tiveram coisas que não deram certo não, sabe? E aí essas coisas estão fora do meu método, né? Com tantas coisas que eu aprendi, que eu testei, eu criei esse método aí, que é o método da escola do relacionamento, tá bom? Então, beijo grande, fiquem atentas e eu espero vocês na terça-feira, 19 horas, tá bom? Até mais, muito obrigada, boa noite, fiquem com Deus.